não são fatos que estão acontecendo apenas entre as nações, mas fatos que estão acontecendo na direção da igreja, para persegui-la, para feri-la, para maltratá-la. E agora a palavra de Deus vai nos mostrar que esses são os momentos de tormentos. Mas os versículos 15 a 28, o Senhor Jesus Cristo começa a descrever o período chamado da grande tribulação. São aqueles períodos que vão anteceder a volta do Senhor Jesus Cristo. É o mesmo período que Paulo diz do período da apostasia e da manifestação do homem da iniquidade. Quando a igreja passará pelo vale da dor, do martírio, da perseguição crudelíssima, mas a igreja vai vencer o diabo, vai vencer o anticristo, pela palavra do testemunho, pelo sangue do Cordeiro. Em último lugar, diz a Bíblia que depois desta grande tribulação, o sol se apagará, a lua se converterá em sangue, as estrelas cairão do firmamento, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem vindo com grande poder e muita glória, e se assentará no seu trono para julgar as nações. A igreja é uma igreja que passa por tribulações, disse o Senhor. Em consequência disso, diz o capítulo 24 de Mateus, versos 10 a 12, que muitos vão se apostatar, porque os falsos crentes, apenas de rótulo, não suportarão as pressões, não tolerarão ser perseguidos, e vão negar a Jesus, e vão bandear para o lado do falso profeta e do anticristo. Mas aqueles que forem selados por Deus, ainda que morram, vencerão o anticristo, porque não aceitarão a sua autoridade. Diz a Bíblia que por esses problemas de tribulação, também o amor entre os irmãos se esfriará. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. E é nesse contexto, irmãos, é que João está dizendo: eu sou irmão vosso na tribulação, mas louvado seja Deus, ele também é irmão no reino. Por que João diz reino? Porque a igreja de Deus, no meio da perseguição, ela não olha para aquilo que passa, ela olha para aquilo que vem. Nós já estamos no reino, o reino já está em nós, o reino já foi estabelecido na nossa vida, mas não na sua plenitude ainda. Não na sua plenitude. Quando o nosso noivo vier, quando o Rei dos Reis fizer soar a sua trombeta, então este reino que já há de vir na sua plenitude. Então diz a Bíblia que todos os inimigos dele estarão debaixo dos seus pés. E ele então entregará o reino ao Deus e Pai, para que ele seja tudo em todos. A igreja é esta noiva que olha com muita expectativa para a chegada do seu noivo. A igreja é este reino de súditos que aguarda a chegada do Rei dos Reis. A igreja é uma comunidade de espectadora, porque ela é a comunidade que aguarda a chegada plena do reino de Deus. E como deve aguardar? De que maneira esperar? Diz João, na perseverança. E o que significa perseverança? A palavra perseverança é uma palavra grega que significa paciência triunfadora. A igreja passa por angústias, passa por provas, passa por lutas, e talvez você que está sentado aqui nesses bancos esteja passando por momentos amargos na sua vida, por momentos de tribulação na sua vida, por momentos dificílimos na sua jornada, mas neste momento você não olha para a crise, você não olha para a tribulação, porque entre a tribulação e o reino existe um estado de espírito que deva fortalecer você, que é uma atitude de paciência triunfadora, é a perseverança em Jesus. Depois que João se apresenta, ele vai mostrar as circunstâncias que fizeram parte desta revelação que ele recebe. Veja os versos 9 e 11 ainda. Diz o texto: achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta. Primeiro, o local é identificado. Uma ilha chamada Pátimos. Pátimos é uma ilha do mar Egeu.
14 quilômetros de comprimento por 10 quilômetros de largura. Era uma colônia penal do Império Romano, para onde os imperadores baniam os criminosos e os presos políticos. Era uma ilha onde as pessoas perdiam seus direitos civis e suas propriedades e suas posses, e eram levadas para lá para trabalhos forçados nas minas, onde eles tinham que trabalhar, passando fome, vestido de trapos. E diz as Escrituras que João se encontra na ilha de Pátimos, certamente no governo de Domiciano, chamado segundo Nero, porque foi o imperador que arrogou para si o título de Senhor e Deus, e abre contra a igreja crudelíssima perseguição. João certamente deve ter sido delatado, quem sabe pelo governador da Ásia. Por que motivo? Diz ele, por causa da palavra de Deus, por pregar a palavra de Deus. Esta é a razão do exílio. João está preso na ilha de Pátimos por causa da sua fidelidade a Jesus Cristo e a pregação da palavra. Por quê? Porque naquela época, certamente, Domiciano já estava exigindo que as pessoas o adorassem como Senhor e Deus. E João pregava um outro Deus, um outro Senhor, o soberano dos reis da terra, o Senhor Jesus Cristo. Isso era uma afronta ao imperador. E desta forma João é perseguido. Mas louvado seja Deus, queridos. O apóstolo João mesmo sofrendo humilhação, prisão, fome, exílio, trabalhos forçados por amor à palavra de Deus. Diz a Bíblia que ele não apenas se achava em Pátimos, mas diz o texto: achei-me em espírito. Louvado seja o Senhor. Fisicamente ele estava em Pátimos. O Império Romano o impediu de contactar-se com seus irmãos, de relacionar-se com seus irmãos. Mas o Império Romano não pôde impedi-lo de estar em contato com o trono de Deus. Pode impedi-lo de relacionar-se com as pessoas, mas não pode impedi-lo de relacionar-se com Deus vivo, nem de Deus se revelar a ele. Irmãos, que gloriosa verdade é essa na história da igreja. Quantas vezes as forças deste mundo se levantaram contra a igreja. Quantas vezes irmãos nossos foram encerrados em prisões. Quantas vezes irmãos nossos foram colocados nas arenas. Quantas vezes eles foram trucidados truculentamente. Mas nunca, nenhum homem, nenhum poder na terra, nenhum poder do inferno pode impedir a igreja de adentrar a sala do trono, de ter comunhão com Deus, de ter alegria em Deus, de ter contato com o céu e de receber do céu